Shalom, Uvrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. Shalom Uvrahá, pergunta da nossa querida Alessandra, do nosso grupo fechado de estudos com o Rabino Gloiber, e ela pergunta sobre traduções, sobre os termos que usamos, né, para Deus como eterno, ou o próprio eternidade, se podemos usar esses termos para Kadosh Baruch Hu, e o Rabino vai fazer uma aula hoje explicando para a gente sobre isso, traduções. Shalom, Uvrahá. O assunto das traduções é um assunto muito importante, porque por trás de uma tradução se encontra a definição daquela coisa que está sendo traduzida. Os padres católicos, quando traduziram a Torá para o português, eles tinham o cristianismo é a mitologia do Império Romano que foi pega dos gregos antigos, e na mitologia o Deus ele está lá longe e o ser humano é um imprestável, é alguém que não tem a mínima utilidade. E então, como escravo antigo que era maltratado, era agredido pelo dono, ele se relacionava, tinha que se relacionar ao dono como uma pessoa muito, muito distante. Então, eles usavam esse termo, vós sois, vós serais, tipo, Deus está lá longe, e ele presta e você não presta, ele faz o que quer, e você, qualquer coisa que você fizer, está errada. Então, esse termo usado, quando você fala com seu pai, você chama ele de você. Você fala com Deus, você chama ele de vós. Isso já está te fazendo escorregar para a idolatria. Isso já está te mostrando que o seu conceito de Deus é um conceito idólatra. Então, no nosso livro de rezas, todas as bênçãos, todas as rezas que nós fazemos, começa com a frase Baruch Atah. Abençoado seja você. Nós chamamos Deus de você. Uma criança pequena não vai chamar o pai de Vossa Alteza, Vossa Senhoria, vós serais, estarás. Criança pequena chama o pai de você, chama a mãe de você. Nós somos uma criança pequena no colinho de Deus. Nós chamamos Deus de você. Se você já está chamando ele de vós, você já escorrega para a idolatria, que na idolatria Deus está distante. Ele está lá em cima, você está aqui embaixo, ele presta, você não presta, ele faz o que quer, ele vai com a mulher do outro, faz filho, e você, se você tiver uma relação com a sua própria esposa, você já está fazendo errado. Ele faz o que quer e você tem que dar um sorrisinho, aplaudir, e você, qualquer coisa que você fizer, está errado. Então esse é o conceito básico da mitologia. Quando a pessoa usa esses termos, que eu entro no supermercado, eu falo com a caixa do supermercado, eu pergunto para ela o que você acha dos preços de hoje. Eu não falo, Vossa Senhora, Senhoria, estarás satisfeita, vós serais. Se a pessoa falar assim, é caso psiquiátrico. Vamos falar, peraí, você está no surto. Como pode ser, então, que com Deus, que ele é muito mais próximo a nós do que o seu pai, sua mãe e a caixa do supermercado, com ele você vai usar termos de distância, que se você usasse esse termo com o motorista do ônibus, com o motorista do Uber, ele iria pensar que você chamou o Uber para o hospital psiquiátrico. Se você já entrou falando assim, algum problema você tem. Então, como pode ser que a gente vai falar com Deus dessa maneira? Então, essa é a primeira categoria de erros de tradução. Ou seja, os padres antigos, que eles tinham mitologia, eles tinham os conceitos básicos da mitologia que deram a tonalidade ao cristianismo, e continuam até hoje. Você tem um português eclesiástico, português que é uma linguagem religiosa. Quando você pede para uma pessoa traduzir um livro, geralmente as editoras, para economizar um pouquinho, eles pegam uma pessoa recém-formada,
traduzir um livro do inglês para português é uma coisa fácil, então eles pegam assim um livro que originalmente foi escrito em hebraico, mas já foi traduzido para o inglês, e do inglês para traduzir para português, qualquer estudante da universidade pode te quebrar esse galho. Mas na hora que o empresário que contratou o tradutor fala para ele que se trata de um livro religioso, o tradutor fala, ai que bom, agora eu vou usar então aplicar a linguagem que vai ser aplicada a esse livro é um português eclesiástico. Se você fala que é um livro para crianças, ele vai fazer isso numa linguagem infantil. Você fala que é um livro, uma revista científica, ele vai usar uma linguagem português falado. Ele vai traduzir do jeito que você encomendar. E geralmente quem encomenda essa tradução esquece de falar, olha, Deus para a gente tem outros conceitos. O nosso Deus não é o céu. O nosso Deus não é... Seu Deus está lá no Monte Olimpo, está lá em cima, você está lá embaixo, e ele presta, você não presta. Ele pode fazer tudo de errado, você tem que aplaudir. Se você fizer o que é certo, você vai estar se sentindo culpado também. É outra coisa. Não é, esse Deus não é nosso. Então, você compra um livro de rezas traduzido para português e vai estar lá, vós serais, estarás, querais, não querais. E aí você acha que Deus está distante. Você fala, não estou falando com alguém que está na minha frente. Estou me referindo a alguém que se eu erro uma palavra aqui, eu já vou para o inferno. Que não é acessível. Né? Que não é acessível, que é uma diva inacessível, vamos dizer assim a palavra. Então, o que acontece na prática é, de acordo com a tradução, já muda a religião. Do jeito que você vai falar com Deus, se você vê uma criança falando com alguém, dizendo, será que o Senhor poderia me autorizar? Você sabe que esse não é o pai dele. Com o pai dele, ele vai falar, papai, eu te amo, papai, você é o pai mais legal que existe. Ele já vai falar de frente. Então você sabe quando a criança está falando com a mãe, ou quando a criança está falando com a diretora na escola. Com a diretora ela vai falar de um jeito, com a mãe ela vai falar de outro. No nosso livro de rezas, todas as rezas estão escritas Baruch Atah. Essa palavra Atah é você. Você está falando com seu pai, você está no colinho do seu pai conversando com ele. Se você vai conversar, vós serais, estarás, você já está escorregando para outro conceito religioso que não é o conceito da nossa religião, que é um conceito que Deus criou o mundo e foi embora. E você agora está lá correndo atrás. E aqui ao contrário, Deus te criou e você caiu no buraco, e agora ele está correndo atrás de você para te tirar do buraco. Quer dizer, ele está mais interessado em te tirar do buraco do que você está interessado em sair. Talvez você no buraco está gostoso, lá está quentinho, está agradável, e o pai está no desespero. Meu filho caiu no buraco, o filho está lá, está tudo tranquilo, dormindo no buraco. Então, a linguagem da reza em hebraico é uma linguagem da criança que o pai encontrou ela. Não é uma criança que encontrou o pai. É uma criança que está aliviado que ele tinha caído no buraco e o pai encontrou ele lá e está tirando ele de lá. É a mesma coisa em relação à tradução dos livros. Você vai numa banca de jornal, compra uma revista. E a linguagem da revista é uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, uma linguagem atual, uma linguagem que você entende, é um português falado. Contemporâneo. Agora, na hora que você compra um livro judaico-religioso, ele foi dado para um tradutor já como sendo um livro religioso. E o tradutor, por causa disso, optou por fazer uma tradução eclesiástica. Aí você já escorrega para outro mundo. Você está lendo aquilo, você não está na realidade. Você não vai falar naquela linguagem, usar aquela linguagem para falar com uma pessoa na rua. Então, esse é o problema com a tradução, que ele te muda de religião. Já não é mais a nossa religião. Por incrível que pareça, no hebraico era a nossa religião, na hora que você traduziu já é outra religião. Já é outro conceito de Deus. Mudou o conceito. Deus já não está mais aqui, já não é mais o seu pai que te ama, que está sempre sorrindo para você.
mas ele já se tornou a pessoa estranha, que na hora que você precisa ele vira a cara, na hora que você não precisa ele está correndo atrás de você para te castigar, até pelas coisas certas que você fez. Já é a religião do cristianismo, da mitologia que deu origem ao cristianismo, já não é a nossa religião. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Você tem no Sidur a parte escrita em hebraico, seria o ideal você ler em hebraico, e pouco a pouco, até que você consiga ler em hebraico, tem o transliterado e tem o traduzido. É melhor ler o transliterado do que o traduzido. Por exemplo, aqui no Sidur, você vai ter a parte em hebraico, a parte transliterada e a parte traduzida. Cada uma no seu devido lugar. É melhor você ler o transliterado até do que ler o traduzido, porque o traduzido já te coloca em outra realidade. Por mais que algumas editoras tomem mais cuidado com isso, mas é difícil de escapar dessa categoria de tradução. Sendo que você está vendendo esse livro como um livro religioso, então geralmente até quem compra já dá preferência a um livro que ele já vem escrito numa linguagem assim que dá para ver que é uma coisa religiosa. Então isso em relação às traduções. Em relação a erros de tradução, os padres antigos eles traduziram a Torá sem ter visto um judeu na vida, sem ter visto conceitos judaicos básicos. Então, como o padre traduzia a Torá, ele pegava uma passagem da Torá que estava escrita uma palavra que não tinha como entender essa palavra lá. Então, por exemplo, no Shema Israel está escrito, na reza do Shema, vocês vão ver isso, tem lá uma das parashot, se chama Parashat Tzitzit. Está escrito, Daber el Bnei Israel, fala para o povo de Israel, Ve'asur lachem tzitzit. Ve'asur lachem tzitzit al kanfei vegdaim ledorotam. Vão fazer para eles tzitzit nos cantos das suas roupas, todas as gerações. O padre não entendeu o que é essa palavra tzitzit. Então ele procura outro lugar na Torá que está escrita a mesma palavra, mas de um jeito que já dá para entender. Ele encontra no profeta Heskel, está escrito lá que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça. Então o padre coloca a mão na cabeça, aqui ele tem uma franja enorme, porque ele tinha lá tipo um prato, assim, que era coisa da mitologia antiga. Aqui estava raspado, porque ele não leu na Torá que é proibido raspar os peot. Então ele falou, aonde o anjo podia pegar ele? Somente pela franja. Aí ele traduziu o tzitzit como franja, mas se você pegar o tzitzit, o que vai acontecer? Ele vai ser, quer dizer, nos cantos das suas roupas, o tzitzit, ele é os peot, o que a gente tem nos cantos. Então, o profeta Heskel, essa parte daqui estava raspada para colocar o tefilim direto em cima da cabeça e não boiando em cima da cabeleira. E aqui ele não podia cortar, porque pela Torá está escrito que você não pode cortar os cantos do cabelo, da barba. Então o anjo só tinha como pegar ele por aqui, porque aqui ele não tinha nada e aqui ele não podia cortar. E sendo que os padres nunca tinham visto o que é um tzitzit, eles traduziram o tzitzit como franja. Aí você compra um Sidur de uma editora renomada e você chega, vai falar o Shema Israel e chega nessa parte, na tradução está escrito franjas. Aí você fala, Ribbono Shel Olam, meu Deusinho querido, que franjas são essas que eu não estou conseguindo entender? Onde estão essas franjas? Será que ele está falando sobre essa parte dos tzitzis, que alguns tzitziot, eles têm aqui uns enfeitinhos? E será que isso ele está chamando de franjas? De qualquer maneira, uau, então tá vendo? Eu não quero... então ele, aqui até que o nosso querido Léo me mostrou já na tradução, está escrito franjas. Aí a pessoa pensa que franja é essa. E daí para diante, nós vamos ver traduções simples, tipo, tem uma palavra para lepra em hebraico que é chamada de makat shechin. Os padres antigos, eles encontraram a palavra tzarat na Torá. Eles não sabem o que é tzarat.
Aí eles vão para um lugar que eles entendem, um lugar que aparece essa mesma palavra, mas numa situação que já indica alguma coisa. Eles encontram que Miriam, ela ficou tzarat kashelek. Ela ficou com a tzarat como se fosse neve. Aí eles falam, então o que tinha lá em Portugal, que a pessoa ficava branco como neve? Era lepra. Então eles traduziram a tzarat como lepra. Diz o Ramban, Moshe Ben Nachman, que doença que dá em mineral não dá em vegetal, não dá em animal, não dá em seres humanos. Inclusive descobriram que a coronga ela foi geneticamente mudada. E antigamente não tinha como mudar alguma coisa geneticamente. Hoje já dá para pegar a doença do animal e mudar ela no laboratório, mas aí você faz todo um trabalho em cima dela. Hoje podemos fazer tudo geneticamente. Porque os americanos, eles queriam fazer um vírus que atacasse outro vírus para ser a cura para outra coisa, e encomendaram no laboratório japonês. Tem todo lá em Israel, no Jornal de Israel, talvez ontem. Então tem toda essa descrição sobre uma coisa que é geneticamente mudada. Mas isso já é a mão do homem na história. Agora, uma doença natural, uma doença de minerais, tipo ferrugem do ferro, não vai pegar numa pessoa. A pessoa não vai chegar no hospital e falar, olha, eu estou enferrujada. E se ela falar isso, a intenção é outra, não é a mesma ferrugem que tem nos metais. A doença do mineral não pega no vegetal, o vegetal não fica enferrujado. A doença do vegetal, nos vegetais tem muitas coisas assim nas folhas, né? Ela não vai pegar no animal. A doença do animal não vai pegar no ser humano, a não ser que seja geneticamente mudado, alguma coisa assim. Então diz o Ramban, a Torá é muito rigorosa nisso, que quando a pessoa tem uma doença tem que ir para o médico, porque é proibido se suicidar. E se a pessoa não vai para o médico, ele morre por causa disso, tudo que aconteceu para ele é como se ele próprio tivesse causado isso para si próprio. Então, isso que a Torá, no caso da Tzarat, a Torá fala para não ir para o médico, para ir para um Cohen. Cohen é o sacerdote religioso. Então isso quer dizer que a Tzarat não é doença. A Tzarat é uma manifestação espiritual. E por isso ela começa nas paredes da casa e depois ela pega a roupa de linho, que é vegetal. Então começa pelo mineral, que é a pedra da parede da casa. Depois vai para o vegetal, que é a roupa de linho. Depois vai para o animal, que é a roupa de lã. Depois chega no ser humano, tipo, a pessoa vai recebendo avisos até chegar a ela. E é uma manifestação espiritual. Fora isso, as traduções de nomes dos animais, que Deus me livre, se a pessoa pega aquela lista de nomes de animais da tradução dos padres antigos, a Torá nos conta que 24 aves, elas não são puras. Então o resto todas são aves puras. Fora 24 é o número pequeno nas aves. Sempre a Torá pega o número pequeno. Quando o número pequeno são os animais puros, aí a Torá faz a lista dos animais puros. Quando o número pequeno são os animais impuros, a Torá faz a lista dos animais impuros. E a partir daí a pessoa sabe. Se essa ave não é nem essa, nem essa, nem essa, nem essa, daquelas 24 aves, então ela é uma ave pura. Pode comer o ovo dela, não teria problema. O problema é que eles te dão nomes para essas 24 aves. Eles falam, olha, essa é a coruja, essa é a cegonha, essa... E você não sabe se é ou não é, porque eles queriam traduzir. Alguém devia estar cobrando essa tradução. E eles foram jogando nomes aí. Então nós temos, na tradução da Torá para português, tem os nomes das 24 aves. Porque a gente só pode comer um ovo de galinha, de pato. Porque não pode comer o ovo de qualquer ave. Porque eles traduziram do jeito que eles quiseram. Eles não tiveram acompanhamento desde a entrega da Torá até a época deles. Eles não sabem o que é o que lá. Quando chega na parte dos animais, Shafan, Arnevet, Gamal, Chazir, então os animais que têm um sinal de pureza. O porco ele tem pata fendida
ele não é ruminante. O camelo, ele é ruminante, mas não tem pata fendida. Depois tem mais dois animais que não são ruminantes. Que são ruminantes e não têm pata fendida. Eles traduzem como coelho e lebre. Coelho e lebre são o mesmo bicho, porque pela Torá, se esses animais se cruzam entre si e têm filho fértil, eles são duas raças da mesma espécie. E fora isso, se a gente falar que o coelho é ruminante, qualquer rato, esquilo, canguru, não sei, qualquer coisa vai ser ruminante. Então o coelho não é ruminante, porque se o coelho for ruminante, não vai ter somente o coelho. Com essas mesmas características vão ter milhares de animais. Então quer dizer que o Shafan e Arnevet não são coelho e lebre. E estômago de ruminante também, o coelho pode chamar até de roedor. Algum nome vão dar para ele, mas não é ruminante. Ruminante, a expressão da Torá para ruminante é ma'alegerá. Ma'alegerá quer dizer que ele faz sobe o que ele comeu e ele mastiga de novo. E o coelho não, ele vai roendo e não é que sobe. E aí já tentaram explicar, falaram, não, mas ele come as fezes dele e isso é considerado ruminar. E o porco também come as fezes dele. E o porco não é chamado de ruminante. Em outras palavras, erros de tradução lá foi a torta direito, mas o mais grave de todos é quando eles começam a explicar o que é Deus. Eles colocam Deus lá no Monte Olimpo, lá em cima, e você lá embaixo, e eles falam, agora se vira. Entende? Deus te odeia. Você tem que correr atrás para tentar, como se fala, acalmar ele um pouco, né? Deus está lá nervosão, cuspindo fogo, saindo fumaça pelo nariz. Ele está bravo com você, não importa que você não fez nada, porque ele presta e você não presta, então só o fato de você existir já deixa ele bravo, agora vai tentar acalmar ele lá. Esse é o conceito de Deus na mitologia. Tenta acalmar Deus, mesmo que você não vai conseguir, mas pelo menos morre tentando. Deus mitológico lá é todo prepotente, e a sua presença incomoda ele, então você tem que ficar sempre acalmando ele. Então, por isso, toda essa linguagem de tomar cuidado, de falar, vós serás, farás, estarás, não estarás, ó Deus me livre. Então, assim, é o Deus que não conte com ele. Ao contrário, se você faz uma coisa boa, não é boa o suficiente para ele. Se a pessoa faz uma coisa ruim, ele tem o prazer que aí ele vai poder te dar um castigo. Ele tem o prazer em maltratar alguém. Então, novamente, essa linguagem não é somente um erro de linguagem, como no caso dos animais que eles traduziram errado, como no caso da Tzarat que eles traduziram errado. No caso dos animais, diz o Shulchan Aruch, se você encontrou um animal que no meio do deserto, que ele, coitado, lá teve um problema no casco, o casco dele não está reconhecível. E você sabe que ele não é o porco, não é o Shafan, não é Arnevet, não é o Gamal. Fora esses quatro, que ele tem um sinal e não tem o outro, então qualquer um que seja ruminante também tem casco fendido, qualquer um que tem casco fendido também é ruminante. Fora, no caso dos ruminantes, o Gamal, o Shafan e Arnevet. E aí, se você encontrou um animal ruminante no deserto, e ele tinha perdido o casco por qualquer problema que ele teve, mas ele é ruminante, e você sabe que ele não é um camelídeo, um camelo, dromedário, lhama, alpaca, viconha, guanaco, ele não é um camelídeo, que eles se cruzam entre si, tem filho fértil, são várias raças de uma mesma espécie. Você sabe que ele não é o Shafan, não é Arnevet, você pode tomar o leite desse animal. Então, esse é o único problema. Quer dizer que você, por causa que eles inventaram uma tradução, qualquer animal que você encontrar que ele rumina e você não consegue reconhecer o casco, então você não sabe, aí você não vai poder tomar o leite dele. Quer dizer, isso é o problema mais grave que aconteceu, que você vai ter que tomar leite de outro animal. Então, ainda não é tão grave quanto esse trauma que eles colocam nas pessoas de achar que Deus é ruim. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Imagina você com seu neném.
Você vai jogar o neném na lata do lixo? Você vai maltratar a sua criança? Então, imagina quanto que Deus está sofrendo com o nosso sofrimento. Quanto que Deus está sofrendo com as nossas necessidades. Então a criança está sofrendo. A mãe está lavando a criança fez na fraldinha, enfiou a mão lá, passou no corpo inteiro. E a mãe está lavando a criança. E o pai está lá, coitado, lavando o nenê. E o nenê está chorando, estava quentinho, estava gostosinho. Agora esse pai pega ele e começa a lavar. Então, o pai sofre com o sofrimento da criança, mas é obrigado a lavar a criança, senão vai ficar pior. Esse que é... E a gente pode comparar isso também, né, a Rabina, ao vício de linguagem. Por exemplo, Sim. é isso que os alunos querem saber. Por exemplo, as traduções, os livros, né? Eles foram escritos e traduzidos, na maioria das vezes, né, chegam na nossa mão por livros de grandes rabinos, que eles também foram em fontes, né, buscar Sim. Talmud, Mishnah e tal, e só que chega na nossa mão uma tradução errônea, de eterno, eternamente, Sim. né, o Sidur da gente, como a gente acabou de ver, está escrito franja, Sim, né, se você for sim. ler no português. Então, a melhor coisa que tem é a pessoa aprender a falar o hebraico. Exatamente Então, se você, assim. Exatamente. né, se você é judeu, você vai rezar no hebraico e falar no hebraico. Exatamente. Então, e as pessoas, então, as traduções, cuidado que você compra um livro. Quais que são os cuidados que o senhor está tendo com o seu livro? Exatamente. Então, agora sim, dizem os cientistas, muito importante que você deve desafiar o cérebro aprendendo uma língua estrangeira, mas que não seja uma língua fácil. Nós temos aqui o nosso querido professor de espanhol. Shalom, Bracha. O Jorginho Yoni é responsável pelo nosso aplicativo. Isso mesmo. Ele é professor de espanhol. E espanhol é uma língua fácil, não desafia o cérebro. Agora, pessoa que aprende uma língua difícil, que tem letras diferentes, que tem palavras diferentes, que não é uma outra versão da mesma língua que ele fala, ele desafia o cérebro, o cérebro dele não se... Adequa. Se não, adapta. Não se desgasta, Ah. não se decompõe. Entendi. Ele não pega Alzheimer. Isso. Digita no Google, vocês vão ver assim, a pessoa que você quer que o seu cérebro não se atrofie, então aprenda uma língua que desafia o cérebro. Tipo, você fala português, aprende hebraico. Começa a ler em hebraico, aí você vai rejuvenescer o seu cérebro. Exercícios para o cérebro. Você vai para a academia, você consegue desenvolver os músculos. A musculatura do cérebro se desenvolve quando você desafia ele com uma nova língua. Não precisa aprender chinês, não precisa aprender japonês, não precisa Mandarim. aprender Aprende hebraico. Mandarim é mais difícil. Aprenda hebraico. Nós temos aqui na nossa ONG, no grupo fechado, temos aulas de alfabetização em hebraico. Em breve continuaremos já com a leitura de palavras. Mas se você puder ler, e esse é o objetivo do nosso curso, vai ser ler o Sidur em hebraico. Se você puder ler o Sidur em hebraico, é como a criança chorando para a mãe. A mãe ouve o choro da criança, já é o suficiente para ela. A criança não precisa explicar certinho nesse caso. Então, você lendo em hebraico, dizem nossos sábios, mesmo que você não entenda o que você está lendo, mas você sabe... Você está pedindo, a Hashem está te atendendo. Uma coisa interessante, então a pessoa sobe para falar a bênção da Torá na sinagoga, Birkat Torá. Ela fala em hebraico sem saber o que está falando, e ela cumpriu a mitzvah para ela própria e para todos os que ouviram. Sem saber o que está falando. Sim, porque na hora que você lê o texto em hebraico, você já está na porta aberta lá em cima. É linha direta. Linha direta. Então o que acontece? O problema com a tradução vai ser o maior problema, é essa linguagem que te leva a sentir que Deus está distante. E a gente tem que saber que Deus é você. Deus está aqui do nosso lado. Na hora que você precisa, Ele está mais do seu lado do que na hora que você não precisa. Então, é importante assim que
a gente não use para Deus uma linguagem de vós serás e estarás, tipo que ele está longe e na hora que eu preciso dele ele desaparece porque talvez eu fiz alguma coisa errada que nem eu sei. Então, essa é a idolatria. Tipo, na hora que a pessoa usa uma linguagem que dá a entender que Deus está distante dela ou acima dela, ou que ele não é você, não é o pai segurando ela no colo, aí já é um problema de cunho religioso, vamos dizer assim. Quer Então, dizer, usar o termo eterno errado. vamos chegar lá. Então, agora o assunto dos termos é assim. Agora vamos para mais uma categoria no assunto das traduções. Existe uma mentalidade dentro da comunidade judaica, uma mentalidade comunitária. Então, vou contar para vocês uma história muito interessante. Há 20 anos atrás, eu era rabino de Alphaville. Alphaville, perto de São Paulo, quilômetro 26 da rodovia Castelo Branco, e inaugurei o nosso Centro da Cultura Judaica. Lá era chamado de Alfa Shil. Shil é sinagoga, no Yiddish da Polônia, da Europa Oriental. E estava lá no Alfa Shil, foi feita a inauguração, estava um lugar cheio de livros e escrivaninha com telefone, cadeiras para todo mundo. E entra uma mulher e fala: Rabino, você foi gastar todo esse dinheiro da tzedakah? Quanto livro você tem aqui? Quem vai ler tudo isso? Quando vai ter tempo de ler tudo isso? O dinheiro da tzedakah desperdiçado. Eu falei: essa é judia. Essa é judia, já tenho uma mulher judia na comunidade. Chega outra, fala: Rabino, só isso você fez, um lugar tão pequeno, tão pouca coisa, só isso de livros, podia ser um lugar muito maior. Eu falei: essa também é judia. Já tenho 2 judias na comunidade. Entrou uma mulher e falou: Rabino, que beleza. Eu falei: essa não é judia, só vai querer se converter. No final, quando conversamos pessoalmente com cada uma, aí era exatamente isso. Essas que tinham reclamado, as 2 eram 100% judias de pai e mãe. Já entra reclamando. Aquela que entrou e falou tudo lindo, ela queria se converter de verdade. Então, o que acontece na prática? Assim, existe uma mentalidade no meio judaico. Essa mentalidade, assim, até entre os brasileiros também, você sabe se alguém é evangélico ou não é evangélico, de acordo com os termos que a pessoa usa. Os judeus vieram da Europa, fugiram para o Brasil, tiveram perseguições na Lituânia, então fugiram para o Rio Grande do Sul. O Barão Hirsch, que era um grande filântropo, ele comprou fazendas no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, comprou terras, colocou lá os judeus. Então, tiveram essas migrações, migração dos judeus do Marrocos para o norte do Brasil, migração dos judeus, isso era na época da corrida da borracha, que aí no Marrocos não tinha o que comer, no Brasil descobriram a borracha e aí eles mudaram para Belém. Depois teve a migração da Primeira Guerra Mundial. Depois teve a migração da Segunda Guerra Mundial. Depois teve a migração da independência da Síria e depois a migração da Guerra Civil do Líbano. Isso é todo o judaísmo brasileiro. Quer dizer que todo mundo que está aqui, ou ele veio da Europa Oriental, ou ele veio da Síria, ou ele veio do Líbano. O que acontece na prática é que esses judeus, quando chegaram no Brasil, eles não falavam bem português. Então, não adianta, a pessoa não era culto o suficiente para falar palavras difíceis e tudo mais. Do jeito que eles aprenderam, quando eles chegaram aqui, ele tinha que rezar. Aí ele perguntou como se fala isso em português. Explicaram para ele da maneira mais fácil possível. Fala que você quer rezar, você vai ter que colocar o tefilim, colocar o talit, você precisa de 45 minutos para rezar. Então, foi lá, explicou, ele precisa de 45 minutos. Então, abriram uma sinagoga. O que vocês vão fazer na sinagoga? Vamos rezar. Então, aí, sendo que a comunidade sempre foi uma comunidade de imigrantes, ou seja, quando eu faço um casamento, eu tenho uma tabelinha. Então eu pergunto para a noiva: onde você nasceu? Ela me diz assim: eu nasci aqui no Brasil.
Aí que bom, pego minha tabelinha, Brasil não tem comunidade judaica originalmente. Judeus que estão aqui são de outros lugares. Então eu pergunto para ela onde a sua mãe nasceu. Também no Brasil. Brasil, pega a tabelinha, Brasil originalmente não tem comunidade judaica. Os judeus que estão aqui são de outros lugares. Então onde a sua avó materna nasceu? Também Brasil. Brasil, pega a tabelinha, Brasil não sabe. Aonde a mãe dela nasceu. Até eu chegar no país de origem, aí eu falo, tá bom, esse país de origem tinha comunidade judaica, era a Polônia, era a Lituânia, era a Rússia, era a Romênia, era a Hungria. Por mais que você tente imaginar como pode ser que um judeu viveu na Romênia ou viveu em lugares assim, mas tinha comunidade judaica lá, é muito grande. Aí chegamos assim no assunto da comunidade judaica brasileira, sendo que no Brasil não tinha comunidade judaica. Todos os judeus vieram de fora. E na hora que eles aprenderam português, eles aprenderam português superficial. E isso ficou sendo o dialeto da comunidade. Eles abriram uma sinagoga, perguntaram o que vão fazer na sinagoga. O que eles aprenderam na época é que na sinagoga você vai rezar. Aí depois vieram já as pessoas mais estudadas e mais tudo, e falaram, não, você tem que falar, você vai orar para o Eterno. Aí esse tema você já sabe que ele não é judeu. Então você sabe, na hora que ele usa essas palavras, da mesma maneira que a mulher que entrou na sinagoga e não reclamou, você sabia que ela não era judia. Eu sabia que ela não era judia. Então, da mesma maneira, a pessoa que já vai usar um termo mais assim, complicado, vamos dizer, ele vai orar ao Eterno termos assim, você já sabe, olha, essa pessoa não tem nada a ver com a comunidade judaica, entendeu? Ele é alguém que nasceu aqui, que a mãe dele era daqui, a avó, a bisavó, a tataravó, a trisavó, a quatrisavó, a quinquisavó. Então a gente já sabe, quando a pessoa chega numa comunidade judaica e ele já usa termos assim, já são termos evangélicos, tipo, já entrega a pessoa, vamos dizer assim. Então, falar o que é certo, o que não é certo, porque um judeu no Oriente Médio não usou a palavra em árabe Allah para dizer Deus. Allah é altíssimo, mas se ele fosse falar Allah, iam pensar que ele é muçulmano. Então, da mesma maneira, eterno é eterno, mas se ele for falar eterno, vão pensar que ele é crente, que ele é evangélico. Então, por isso a gente tem uns termos, não importa que esses termos entraram na comunidade judaica pelas portas dos fundos? Pelas portas dos fundos, quer dizer, pela dificuldade em aprender o português, mas já ficou sendo o dialeto da comunidade. É como religião, né, Rabino? Por Sim. exemplo, assim, judaísmo não é uma religião. Né? Você não se torna entrando para o judaísmo, você não é uma religião, entende? É um estilo de vida. Mas por que a gente fala religião? É justamente para a gente se fazer entender. Porque se a gente fala assim, a maioria das denominações que a gente conhece, a gente fala religião. Religião católica, evangélico, budista, muçulmano, é religião. Mas só que o judaísmo não é religião. Mas a gente usa essa palavra. Mas não é porque a gente está usando a palavra religião para se fazer entender num país como o Brasil ou qualquer outro, é que o judaísmo vai virar uma religião. Ele nunca vai ser uma religião. Ele vai ser um estilo de vida. E assim também para as palavras eterno, eternamente. Por mais que a Alessandra perguntou, Rabino, também, muito importante sim, isso, sim. é Ari Kaplan. Ari Kaplan. Agora vamos para as traduções, né? O Ari Kaplan, ele é um livro assim que no que ele acertou, fez um trabalho maravilhoso. Os erros que ele fez, eu me lembro da minha Shiva, que foi acabado em 1978, tinha o Rav Mendel Futefas, meu professor de Hassidut, um grande tzadik. Ele estava 10 anos na Sibéria por ter ajudado o judaísmo na Rússia. Então pegou 10 anos de trabalhos forçados, em campo de trabalho forçado. O Rav Mendel Futefas, na época dele na Rússia, tinha um cavalo. Eu não sei como é hoje talvez já se desenvolveu um pouco, mas a Rússia é sempre assim. A Rússia na capital é uma coisa, já no interior já muda para outra dimensão. E ele falou, a diferença entre um cavalo jovem e um cavalo velho é que o cavalo jovem, quando ele faz um erro de quilômetros.
O cavalo velho, quando faz um erro de metros. Agora, para corrigir o erro, o cavalo jovem, ele volta quilômetros rapidamente. E o cavalo velho demora para voltar esses metros. Então ele falou assim, às vezes a pessoa ele é um grande rabino, mas na hora que ele faz um erro, ele dá um escorregão, o escorregão dele escorrega longe. O erro dele é gravíssimo. Então o que aconteceu com o Ari Kaplan? Ele não era rabado, ele não tinha um rebbe para se consultar. E ele foi dando a opinião dele sobre várias coisas. E você vê lá coisas que ele erra explicitamente. Por exemplo, ele falou que nos 6 dias da criação, está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º dia vai ser Shabbat. Então, os 6 dias, para a gente guardar um Shabbat de 24 horas, quer dizer que os 6 dias anteriores também tinham 24 horas. Senão se cada dia tivesse 1 milhão de anos, a gente iria guardar um Shabbat daqui a 6 milhões de anos. Então Deus fez como condição, por causa que em 6 dias ele criou o céu e a terra, a gente tem que guardar o 7º dia. 7º dia de 24 horas, quer dizer que os 6 anteriores também eram. Aí ele falou, tá bom, que a partir do 4º dia, aí tinha o sol, a lua e as estrelas, já dá para contar dias de 24 horas, mas os primeiros 3 dias dá para a gente concordar com a opinião dos cientistas que tem 3 milhões de anos, lá pode dizer que eram dias de tempo indefinido. Qual o problema com isso? A primeira coisa que dizem nossos sábios que quando Deus criou tudo, as coisas só começaram a funcionar depois que ele criou o Adão e Eva. Antes disso estava tudo no potencial. Na hora que ele criou Adão e Eva, tudo saiu do potencial à prática. Quer dizer que o sol, a lua e as estrelas só começaram a dar a volta depois que o homem foi criado. Então no 4º dia também tinha sol, tinha lua, mas estava tudo parado. E outro problema é que aí ele já, não só que entra no problema do Shabat, quer dizer que a gente teria que esperar então milhões de anos até guardar um Shabat, mas entra no problema qual o motivo que os cientistas falam que ele levou 1 milhão de anos para o mundo existir, que eles olham, observam assim, uma janela que ela tem alumínio e vidro. Então eles falam, olha, partindo do pressuposto que não tem Deus, que absolutamente ninguém criou isso, e levando em conta o fato de que a janela está existindo, então vamos tentar entender como essa janela chegou aqui sem que existisse Deus para criar ela. Então eles analisam que no ar tem uma quantidade de 0,00 qualquer coisa de alumínio no ar. E na terra tem uma quantidade de vidro. E aí o vento batendo e o ar se une ao vidro e forma o vidro da janela, e aí tem um alumínio na água, alumínio no ar, e aí se dá uma explosão? aí dá uma explosão, e aí se forma certinho lá todo... Então, mas a ciência parte do axioma de que não tem Deus, não foi Deus que criou o mundo. E por causa disso, leva 1 milhão de anos cada coisa para acontecer sozinho. E qual é a defesa deles? Eles falam, você acha que eu não estou certo? Então, faz o teste, espera 1 milhão de anos para ver se vai acontecer. Aí, nessa, eu faço isso também, entende? Eu falo, olha, isso qualquer um pode fazer. Quer dizer, você fala, olha, não tem Deus, Deus não criou o mundo. Para surgir esse livro, então, isso o Rambam fez uma vez para os filósofos da época, que eles vieram provar para ele que não foi Deus que criou o mundo se criou a si próprio. Deu a explosão lá e surgiu esse mundo. O Rambam recebeu eles, tinha uma sala de espera com uma poesia que o próprio Rambam escreveu, com uma coisa assim fora do comum, tinteiro quebrado, caído no chão. Antigamente eles escreviam com a pena também caída no chão, tinta espalhada para tudo quanto é lado. Eles chegam lá na sala de espera, o Rambam dá para eles um chá de cadeira. Eles não têm o que fazer, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eles não têm o que fazer de verdade. A única coisa que tinha lá era aquela poesia. Leram a poesia e falaram, uau, quem escreveu isso é um gênio.
que naquela época se gostava muito assim, de poesias, se tinha muito admiração pela arte. Aí entra o Rambam, eles perguntam na hora quem escreveu essa poesia. Aí ele fala, vocês não estão vendo o tinteiro quebrado? Eu deixei o papel em cima da mesa, caiu o tinteiro, estourou e surgiu essa poesia. Eles falaram, você está louco, todas essas regras de escrita, todas essas rimas, isso não é coisa que... Ele falou, acidental. Aí ele falou, vocês estão dizendo que a existência do ser humano é uma coisa acidental? Todas as leis da natureza são acidentais? Então é muito mais fácil vocês falarem que essa poesia surgiu de uma quebra de tinteiro acidental do que todas as leis da natureza terem surgido acidentalmente. Então, o que acontece? Os cientistas partem desse ponto de vista. Eles falam, fato que você existe. Fato que Deus não existe. Como provar que você existe? De onde você veio? Eles falam, então, aí no começo tinha terra e água, a terra misturou com a água, virou carrapato, o carrapato virou barata, barata virou macaco, macaco virou rato, e depois você surgiu disso. Aí você fala, não acredito nisso, quero uma prova. Eles falam, tá bom, espera 1 milhão de anos, você vai ver, vai acontecer de novo. Acontece em 1 milhão de anos, leva 1 milhão de anos para o macaco ver a gente, compra um macaquinho, fica olhando para ele 1 milhão de anos, vê se ele vai ver a gente. Então, quer dizer, isso é uma falsidade ideológica. É um jeito de manipular massas. É um jeito de manipular massas. Agora, na hora que o Ari Kaplan, ele fala que, olha, vamos, para a gente não passar vergonha que a gente está dizendo que Deus criou o mundo, e que Deus tinha toda essa capacidade de criar o mundo em 6 dias, não precisava esperar 1 bilhão de anos. Então, o que o Ari Kaplan fez aconteceu também na Idade Média. Tinham rabinos que pensavam na reputação da comunidade judaica. Quando os reis e os cientistas da época diziam que a Terra era plana, e o rabino sabia que a Terra era redonda, porque está escrito no Zohar que a Terra é redonda e tem pessoas do lado de baixo. Se você circundar a Terra, você chega até o lado de baixo, tem pessoas lá também. Está escrito no Rambam que a Terra é redonda. Está escrito 1000 livros judaicos vão te indicar que a Terra é redonda. Mas os reis e os sábios dos não-judeus falaram que a Terra era plana. O rabino, para fazer bonito para a comunidade, falou um versículo, a Terra está sempre posicionada. Quer dizer, provou desse versículo que a Terra era plana, sabendo que a Terra é redonda, só para limpar atrás de Deus, tipo, para que eles não pensassem que a gente é ignorante, que não sabe que a Terra é plana. O Ari Kaplan fez a mesma coisa. Ele sabia que cada um desses 6 dias era 24 horas, para fazer bonito para pessoas que não são judeus. Ele falou que, olha, os primeiros 3 dias podem ser interpretados como milhões de anos, sabendo que isso não é verdade. Então, eu não sei que palavra em português se usa para isso, é bom que eu não sei. Não me falem qualquer palavra. Mas quando a pessoa sabe que a coisa está errada, e ele fala isso achando que ele vai limpar atrás de Deus. Deus vai sujando e ele precisa do rabino lá para ir limpando atrás dele. Então isso, na minha opinião, eu não sei uma palavra, quer dizer, na verdade eu até sei, mas não vou falar. O senhor lê os livros dele? Então, aí é que está. O meu Rabi Mendefut me falou, olha, tem rabinos que eles são como esse cavalo jovem, tem rabinos que são como o cavalo velho. Esse que é como o cavalo jovem, na hora que ele faz o erro quilométrico. Esse que é como o cavalo velho, na hora que faz o erro de metros. Corrigir, nenhum dos dois vai corrigir. Então, o que eu faço? Quando é livro de cavalo velho, aí Você passa direto? Eu leio e já risco as partes onde ele errou. E já pego o lado bom, deixo o lado ruim, pego o lado bom da coisa ruim. E agora, quando o erro já é quilométrico, aí eu falo, cara, sabe, a diferença entre o gênio e outras categorias de pessoas, eu tenho que me controlar, não posso.
Então, no caso de certos rabinos que ele é capaz de falar uma coisa dessas, quer dizer, pela nossa religião, há 5.783 anos atrás, Deus criou o mundo, Deus criou Adão e Eva em idade adulta. Diz o Rabban Gamliel na Gemara, não, Rabi Yochanan na Gemara, que idade adulta do ser humano é 20 anos de idade. Porque com 20 anos de idade ele pode ser julgado por um tribunal por ter feito um crime. Antes disso ele não é maduro o suficiente. Então, a maturidade penal, natural, a maturidade religiosa é 13 anos para o homem, 12 para a mulher. Maturidade penal é 20 anos tanto para o homem quanto para a mulher. Então, Adão e Eva, Deus criou eles com 20 anos de idade falando. Então, falando hebraico clássico, sabendo já as letras divinas que fazem aqueles animais existirem e de acordo com isso, sabendo os nomes dos animais. Então, numa hora dessas, o que o cientista iria dizer? O cientista iria falar, aqui não se trata de 2 nenês recém-nascidos, se trata de 2 pessoas com 20 anos. Então, você já coloca mais 20 anos nos 5.783. Mesmo que esses 20 anos não existiram na prática, mas é qualidade de 20 anos. Aí o cientista iria pegar uma pedra, iria falar, essa pedra tem 1 milhão de anos. Então, coloca mais 1 milhão de anos, mas não que esses 1 milhão de anos existiram. Deus já criou a pedra com 1 milhão de anos. Deus já criou o homem com 20 anos. Deus já criou o Grand Canyon feito daquela forma para que a gente pudesse optar entre Deus e entre o que não é Deus. Tinha a cobra no paraíso, a cobra falou, eu sempre estive aqui. O mundo sempre existiu. Veio alguém, começa a fruta, virou Deus. Agora, ele não quer concorrente, então ele não quer que vocês comam. Então, a cobra, no nosso caso... Então, assim, o livro do Ari Kaplan, assim, sendo que tem livros assim que eu tenho segurança e falar, olha, essa parte estava errada, eu corto, essa parte estava certa, eu uso até como exemplo para as minhas aulas, mas tem livros que eu tenho medo que a pessoa, da mesma maneira que ele fez um erro que já está erro quilométrico, tenha outra coisa que seja erro quilométrico e que eu faça um erro de avaliação, não avalie certo e ache que aquilo não é um erro quilométrico. Então já toma cuidado. Quando você fala assim, quais são as consequências de você comer um quindim? É que você vai engordar. Então tá bom, capora, se engordar, faça um regime. O máximo que vai acontecer é engordar, então faça um regime. Agora, se tem um veneno na comida, você está em dúvida se tem veneno ou não tem veneno, quais seriam as consequências? Não é aumentar o colesterol, a consequência da pessoa ir e quantas vezes que o governo de Israel já pediu para tirar comida dos supermercados porque tinha salmonela e casos de morte. Então, se já é uma coisa assim perigosa, vamos dizer, que eu próprio possa entender errado, ensinar errado, aí eu já tomo cuidado. Então, eu pego fontes mais confiáveis, ou fontes que mesmo não sendo mais confiáveis, mas a margem de erro deles é mais rasinha. Aí se eu afundar, eu afundo no rasinho, não afundo no fundinho. Então, assim, evito assim, falar que recomendar ou não recomendar fica até difícil, né? Fica assim, difícil, porque, assim, por um lado, assim, a gente sempre tenta dizer o seguinte, se eu tivesse que fazer o casamento dele, eu faria, porque é um rabino ortodoxo, guarda Shabbat, come kasher, ou seja, assim, mas chega a certas coisas, você leva um susto. Aí, assim, eu prefiro não opinar. Não opinar, porque... É que o senhor não lê livros em português. Então, eu tenho dificuldade com o português. E meus pais eram imigrantes, assim, também dentro de casa. Meu pai, assim, para ele também o português era difícil, né? Ele fugiu da Itália já formado, formado professor lá. E então, eu, assim, com 18 anos, fui para Israel. Não fiz faculdade aqui.
mas estudei até o colegial aqui, mas com 18 anos fui para Israel. Estudei 7 anos direto em Farrabat, 16 horas por dia em hebraico. As aulas eram, às vezes, em Yiddish, poucas aulas, a aula do Rav Mendel Futerfaz era em Yiddish, a aula do Rosh Hashiva era em Yiddish, mas o básico era hebraico. Então, o senhor é um israelense? Então, eu, assim, posso te dizer, fui com 18 anos para Israel, estudei 7 anos, depois fui ser professor lá, assim, quando eu ligo para as minhas filhas, eu falo com elas, eu volto para o original, que é o original de fábrica, que é o hebraico, né? E eu sou testemunha disso, que eu vejo isso, assim, então, aí para mim o português é difícil, a leitura é difícil, porque no hebraico, olha a palavra, eu já sei o que é. O português eu tenho que ler a palavra. Hoje o Rabino foi ler aqui no Sidur, a gente foi preparar essa aula que a gente está dando para vocês, e esse aqui é o Tehillat Hashem, que é o Sidur que a gente usa. Mas a gente usa o lado direito, né? Sempre direita, né? Você opta pela direita, esquerda nunca é muito bom, né? Então a esquerda aqui tem o transliterado e o lado português. Aí o que acontece? Ele foi ler uma parte que o Rabino levou um susto dele tá lendo assim, falou assim, isso aqui tá isso aqui, e daí ele parou de ler. Quer dizer, então assim, o Rabino não lê em português, ele só lê em hebraico, graças a Deus. Então, e a gente também, a gente tem que fazer o mesmo. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem um limão, né? Graças a Deus que a gente tem um Sidur, que a gente tem a parte transliterada e tem a parte em português pra gente ter uma noção. Vamos chamar isso aqui de um limão. Então, com esse limão aqui, a gente vai fazer uma limonada, enquanto a gente não tiver com o nosso hebraico na ponta da língua, tá, pessoal? É isso que o Rabino quer dizer. Então, gente, de uma maneira genérica é isso. Agora, sobre o Ari Kaplan que você falou também, só para terminar o assunto, tem uma parashá na Torá que é chamada Acharei Mot. Depois que morreram os 2 filhos de Arão. A parashá que vem imediatamente após ela é chamada Kedushim quer dizer santos. Me contou sempre o Rav Moshe Weber, me falou isso várias e várias vezes. Meu mashpia, Rav Moshe Weber, está aqui na foto. Ele me contou que Acharei Mot Kedushim. Essas 2 parashá estão juntas. Depois que a pessoa morreu, ele é santo. Então não fala mal de alguém que morreu porque você não sabe o último dia da vida dele. Ele fez tshuva, ele se arrependeu de tudo de ruim que ele fez. A última hora ele fez 1 hora de tshuva, ele foi direto para o paraíso. Você está falando mal dessa pessoa, Deus me livre, está se metendo com alguém lá em cima. Então, assim, quem morreu é o santo. Dá opinião sobre o livro dele, a gente hoje já tem outros livros. Mas quem tem a obra dele não precisa jogar fora, né? Não precisa jogar fora. É só você fazer assim, seja criterioso, tire esses termos eterno, eternidade, tudo que você estiver lendo sobre isso, que tem esses termos, glória. Então, tenta substituir. Não precisa arriscar no livro, mas na hora que fala, tenta falar mais simples. Deus, reza, tudo mais simples. Mais simples, isso mesmo. Porque o dialeto da comunidade judaica é um português mais simples. Ou seja, usar os termos mais simples, tirar esse termo, o que você não vai usar no supermercado, aí não usa para Deus também. Você não vai chegar no supermercado e a mulher da caixa vai te falar, olha, você tem direito a clube extra, não sei, clube Carrefour, alguma coisa assim. Você vai falar, glória a vós que estáis me revelando. Então, o que você não vai usar com a caixa do supermercado, não usa para Deus também, que ele está dando risada de você igual. Na hora que você fala para ele, olha, glória, vai, sois, serás, ele está dando risada igual, porque ele existe de verdade. Esse que é o problema. Pessoal, se Deus não existisse, você chegasse e falasse glória a Deus, aí se ele não existisse não teria problema. O problema é que ele existe, ele está dando risada na sua cara, ele está falando, pô, essa criança está no meu colo e está me chamando de vós, estarás, a criança está... Algo de errado não se acerta. Está precisando de uma terapia, né? Está no colo do papai e usando uma linguagem dessas. Então é isso, gente. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Peguem leve. Então, não precisa, Deus me livre, riscar esses termos dos livros, mas não precisa usar também. O que você não vai usar,
com o motorista do ônibus, com o guarda na rua, não precisa usar para Deus também, que Deus existe de verdade. E Atzlachá, Briut, Parnassá Veshefa. Amém. Então é isso, daí deixem perguntas no grupo, tá? Deixem perguntas de novo, assim como a Alessandra fez. Não existe pergunta boba, igual o Rabino falou. Existe bobo que não pergunta. Então, você não é bobo, né? Então você vai perguntar. E também você não é bobo de ficar de fora de adquirir o nosso livro, que é um livro de estudo, tá? Com uma linguagem bem didática, bem fácil de você compreender. E aí, com relação a essa aula que a gente teve hoje, com o Rabino explicando, você vai ver aqui como que ele fala, como que ele trata Deus, quais os termos que ele usa, e aí você começa a usar também, tá bom? Muito obrigada pelo seu apoio e muito sucesso, muita saúde, felicidade judaica de toda a família. Grandes milagres. Grandes milagres em grande estilo. Amém. E logo tem Hanukkah, né? Vamos logo comprar para dar de presente para Hanukkah. Opa, presente de Hanukkah. Isso é muito bom. Parabéns. Tchau, tchau.